pecador justificado. Isso dá o que falar. Como pode um indivíduo continuar sendo pecador se ele foi justificado? O pecado e a justiça não andam juntos. Onde há pecado não há justiça. Onde há justiça não há pecado. Se o indivíduo foi justificado do seu pecado, ele deixa de ser um pecador. Ele se torna um justo. Ele foi inocentado. Ok? Cristo, neste caso, levou na cruz os pecados do indivíduo. Ele pagou pelos pecados do indivíduo. Ele tomou sobre si a sentença a que o indivíduo estava destinado, para que o indivíduo fosse justificado pelo seu ato, pelo seu feito. Ele assumiu a responsabilidade daquilo que o indivíduo fez. Agora, se o indivíduo continua na prática do pecado, é porque ele nunca foi beneficiado pelo sacrifício de Jesus Cristo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Vamos ver isso na prática. Efésios capítulo 2, 8, 9 e 10. Diz o seguinte: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, um presente de Deus, um benefício de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, independente da vida que o indivíduo levasse, sendo um praticante dos mandamentos ou um transgressor dos mandamentos das leis de Deus, a graça não veio por algo nobre que ele houvesse feito ou por sua obediência. Ela simplesmente foi dada ao ser humano. E essa graça está em Cristo, em que Cristo morreu pelos pecados, em que Cristo foi enviado por Deus para conduzir um povo, para salvar um povo. Beleza? Versículo de número 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, peraí. A priori, o primeiro impacto da graça, pela fé que eu tenho em que Cristo serviu de sacrifício pelo meu pecado, arrependido, admitindo meus erros, confessando os meus erros, sendo batizado, eu sou o quê? Justificado dos meus pecados. Daí então, eu tenho que viver de acordo com a vontade de Deus, me portar como Jesus, agir como Jesus, ter as obras de Jesus. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Então Deus me criou em Cristo novamente para que eu me torne praticante das boas obras, as quais Deus preparou para que eu andasse nelas, ou andássemos nelas, nos tornássemos praticantes, vivêssemos essas obras, manifestássemos estes comportamentos. Vocês entenderam isso? Pelo amor de Deus. Eu vou provar para vocês isso em Romanos capítulo de número 3. Romanos 3. Versículo de número 19 e 20 a priori. Diz assim: ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz. O que é estar debaixo da lei? É debaixo da sua sentença, condenado por ela. Estar debaixo é diferente de estar na. Estar na, eu estou em justiça, em santidade. Estar debaixo dela, eu estou condenado, sentenciado por ela. Certo? Então olha o que o versículo diz. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja o quê? Condenável diante de Deus. Olha que coisa. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o quê? O conhecimento do pecado. A lei ensina o que é certo e o que é errado para o indivíduo. Então o cara, de repente, está pecando e não tem a menor consciência. Quando ele ouve a lei, automaticamente, por ganhar consciência, ele se torna o quê? Um pecador. Ele está consciente que aquela conduta, que aquela vida que ele leva é reprovada por Deus. Entenderam isso? Por quê? Porque a lei, ela não foi feita para o justo. A lei é para o injusto, olha só. Vamos lá. 1 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 8 em diante. Diz assim: sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente ou corretamente.
Ao invés de ir para os outros, usar para si mesmo. Versículo 9. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para quem? Para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas. 10. Para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que lhe foi confiado. Então a lei, ela é para quem? Para o ímpio e para o pecador. É para aquele cara que vive na prática do pecado. A lei é para ele, para condená-lo. Ele está debaixo dela. Se você vive em santidade, você está na lei e não debaixo dela, não sentenciado, condenado por ela, como toda a humanidade. Dá para entender? Olha só, versículo 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, ou seja, independente da prática ou transgressão dela. Se manifestou o quê? A justiça de Deus, tendo testemunho da lei que profetizou acerca dessa graça e dos profetas que anunciaram essa graça da qual nós somos bem beneficiados hoje, ok? Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, não há distinção. Versículo 23. Porque todos pecaram, pretérito, e destituídos estão por conta disso da glória de Deus. Agora olha só. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados ou retirada, perdão dos pecados dantes cometidos. Dantes quando? Quando eu estava debaixo da lei, condenado, sentenciado pela lei. Entenderam, meus amados? Então Jesus Cristo serviu de sacrifício pelos pecados que eu cometi do momento que eu criei para trás. Se depois eu voltar a pecar, eu tenho que confessar o meu pecado. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se eu continuar na prática do pecado, eu estou condenado. Eu não sou beneficiado pelo sacrifício de Jesus Cristo. Romanos capítulo 6, versículo de número 7. Eu não posso mais continuar na prática do pecado. Uma vez morto nas águas do batismo, de uma vez eu morri para o pecado, para aquilo que eu praticava. Certo? Ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão ou retirada, perdão dos pecados dantes cometidos, sob ou debaixo da paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Entenderam isso? Então Jesus Cristo serviu de sacrifício pelos pecados dantes cometidos. Se hoje eu tornar a pecar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que recorrer ao trono da graça, como diz lá em Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 16. Ele está sentado no trono da graça, para que eu, em tempo oportuno, possa ser socorrido, quando eu, por eventualidade, pecar. Agora, qual é a diferença de alguém que possa, por eventualidade, cometer o pecado, daquele que é um praticante do pecado? O praticante é aquele que vive pecando, todo instante, todo momento, ele pratica o pecado, é diariamente. Agora, o cara que comete, o que é propício a cometer, é aquele que eventualmente cometeu um deslize, foi fraco em algum momento, mas com o tempo, por confessar e receber oração, por nunca encobrir o seu pecado, porque Provérbios 28, 13 ensina que o que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas aquele que a confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então, por confessar e receber oração, o indivíduo é fortalecido. Chega uma hora que ele subjuga a natureza e vence o pecado. Entenderam?
deixar isso bem claro, para que vocês não sejam mais enganados. Jesus Cristo serviu de sacrifício pelos pecados dantes cometidos. O indivíduo não pode continuar na prática do pecado. Ah, mas a salvação não é pelas obras. O primeiro impacto da salvação ou da graça é eu ser beneficiado, não sendo merecedor, pelo sacrifício de Cristo, tendo essa fé de que Ele serviu como sacrifício pelos meus pecados. A partir de então eu tenho que praticar as obras que Deus preparou para que eu andasse nelas. Efésios 2:10. Porque o segundo impacto da graça é o ensino. Ela traz um ensino que me leva à renúncia do comportamento que eu tinha. Tito, capítulo de número 2, versículos de número 11, 12 e 13. Eu tenho que entender isso. E você também. Até porque Tiago fala o seguinte, olha. Tiago, irmão de Jesus, né? Em sua epístola ele diz o seguinte. Tiago, capítulo de número 2, versículo 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem a fé e não tem as obras? Porventura, a fé apenas pode salvá-lo? Versículo 17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. 18. Mas dirá alguém, tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Olha o que Tiago diz, que as obras, elas são necessárias. E essas obras dizem as ações, os comportamentos que eu tenho, que provam que eu sou um praticante do Evangelho, de que eu vivo a palavra. Não sou um reres observador, eu sou um praticante. Durante o tempo da minha meninice, eventualmente, virei a falhar, virei a pecar, mas aí Cristo será meu advogado, porque eu confessarei, 1 João, capítulo de número 1, versículo 9, e Jesus há de ser o meu advogado. 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2. Eu vou recorrer ao trono da graça, onde Ele está assentado, para Ele me socorrer em tempo oportuno. Efésios 4, 16. Mas o que eu não posso continuar é na prática do pecado, porque quem pratica o pecado é do diabo. 1 João capítulo 3, versículo 8. Ele não nasceu de novo, porque a semente não permanece nele. 1 João capítulo 3, versículo 9. O indivíduo não conhece a Deus, porque ele pratica o pecado. 1 João, capítulo 3, versículo 6 e também o versículo 7. Que pede para que ninguém de maneira alguma nos engane. Então, você tem que prestar atenção nisso. Não existe um pecador justificado. A partir do momento que o pecador é justificado, ele deixou de ser pecador e se tornou justo.